It is the 41st millennium. For 10,000 years, the Imperium has dominated the galaxy. There is only war. Every human soul, from the most highborn lord to the most basic servitor, is dedicated to the service of the God Emperor of mankind. The Imperium's battle fleets and armies, from the conscripted soldiers of the Astra Militarum to the elite space marines of the Adeptus Astartes, keep humanity safe from alien threats and cosmic horrors beyond imagining. But there is another war. It is the one in which I serve. Já fazia um tempo que eu tava querendo gravar um vídeo sobre esse assunto, só que eu tô viciado nisso, vai fazer mais de um ano já, provavelmente, que eu tô consumindo conteúdo disso. E vocês provavelmente já devem ter ouvido falar em Warhammer, ou consumiram diretamente mesmo sem saber que era Warhammer. Eu vou fazer isso porque eu não vejo nada de conteúdo direito de Warhammer no Brasil, e quando eu vejo é sempre algo, sei lá, que não chama minha atenção. Enfim, eu sou novo na lore também, no conteúdo, né, tudo que tem de Warhammer, muita coisa, inclusive. Eu tô aqui vindo fazer esse vídeo pra, sei lá, só porque eu quero muito. Eu quero ter um vídeo sobre algo que eu gosto realmente no meu canal, e não só essas bosta que tiveram aí de última postagem, enfim. Eu vou tentar, ênfase no tentar, explicar Warhammer 40.000 ou 40k, ou foda-se o jeito que você chama, mas enfim, eu chamo de 40k. Chega de enrolar, eu tô explicando muita coisa sem motivo, enfim, foda-se. Vocês me perguntam, que não sei o que porra que é o Warhammer? 40.000 é porque se passa no ano do século, na era, não sei, 40.000, entendeu? Warhammer 40.000 depois de Cristo. No 41º milênio, no ano 40.000. É pra vocês entenderem, foda-se. Vou ler aqui só uma paradinha aqui pra vocês, pra tentar resumir o que é Warhammer. É o 41º milênio. Por mais de 100 séculos, o imperador da humanidade tem estado imóvel no trono dourado da Terra. Ele é o mestre da humanidade pela vontade dos deuses e mestre de 1 milhão de mundos pelo poder de seus exércitos inesgotáveis. Ele é um cadáver em decomposição que se contorce invisivelmente com o poder da tecnologia da Idade das Trevas da humanidade. Ele é o senhor dos carniçais do vasto império da humanidade, para que 1000 almas são sacrificadas a cada dia para que ele nunca morra de verdade. Ser um homem em tais tempos é ser um entre bilhões incontáveis. É viver no regime mais cruel e sangrento que se pode imaginar. Estas são as histórias desses tempos. Esqueça o poder da tecnologia e da ciência, pois tanto foi esquecido, jamais a ser reaprendido. Esqueça a promessa de progresso e compreensão, pois no sombrio futuro há apenas guerra. O universo de Warhammer é um dos universos mais sombrios e sem esperança já criados na ficção. É um lugar onde tudo é absurdo, tudo é apelão, todo mundo é do mal, todo mundo é o cara mal, porque é necessário para você poder sobreviver ali. Questões morais e éticas não existem. Isso é só algo do passado que já foi esquecido há milhares de anos. É você viver num lugar onde o inferno é paralelo com a realidade. É onde você é um em bilhões ou trilhões de pessoas espalhadas por milhares de planetas. Todos esses planetas servem ao Império perante a vontade do Imperador da Humanidade. Um cadáver em decomposição há mais de 10.000 anos que todos são doutrinados a acreditar que é o seu Deus, onde as histórias
do que aconteceram e o que levaram ele a estar naquele lugar são conhecidas somente por aqueles do círculo fechado do Alto Conselho de Terra. Você vive na ignorância pura. É um universo onde você tem que conviver perante a ameaça de diversas raças alienígenas que querem buscar ou a destruição da humanidade ou a destruição da galáxia inteira por ignorância, só pela própria sobrevivência. É você ser um incontáveis e ter que sobreviver se alimentando de rações feitas de corpos de outros humanos por causa da grande escassez que é a comida. É você rezar pra não ser o cara errado na hora errada e acabar sendo lobotomizado e transformado num vaso. Todo mundo é apelão em Warhammer. Tudo é destrutivo. E isso é foda. Porque se todo mundo é apelão, se todo mundo pode explodir uma estrela ou transformar uma lua em uma estrela da morte, e o próprio conceito de estrela da morte naquele universo é algo minúsculo comparado às outras coisas que existem por aí, ou até próprios seres e deuses que lutam por aquelas raças, onde o inferno é paralelo à realidade e 4 satãs querendo comandar e destruir por fogo na galáxia inteira. Isso nem por maldade ou, sei lá, às vezes é só a natureza daquele deus ou daquela pessoa, tá ligado? A gente tem que falar da Warp, né? É verdade. The world. May chaos take the world. Imagina o mar, o oceano do nosso planeta. O oceano não é algo ruim nem bom, o oceano é apenas aquilo, ele é algo da natureza. Você pode velejar esse mar, porém, ficar muito tempo no mar, sozinho, pode fazer um homem ficar louco. E para lugares perigosos do mar, também pode ser um risco a quem veleja. Porém, o mar não é ruim nem bom, ele é só o mar. A Warp é como se fosse isso. A Warp é conhecida como o Imaterium, o Aether, mas a gente normalmente chama ela de Warp. A Warp funciona como se fosse um inferno paralelo à realidade, meio que uma dimensão etérea. Seu sentimento de amor vai pra Warp, seu sentimento de raiva vai pra Warp. Tudo que é emoção, tudo que é sentimento, tudo que é energia psíquica, de certa forma, vai pra Warp de algum jeito. E a Warp, como eu falei, ela não é boa nem ruim. Porém, assim como o mar, tem suas áreas ruins. Dentro da Warp tem um lugar conhecido como o Reino do Caos, onde ele é regido por 3 deuses do caos diferentes. Khorne, o deus da matança, do sangue, do ódio, da raiva, da guerra. Nurgle, o deus da morte, do decaimento, o deus da doença, o deus de tudo que é nojento, porque tudo no fim apodrece, tudo no fim é um ciclo. E o papai Nurgle é o cara que realmente vai estar lá de braços abertos esperando você. Ele realmente ama você. Tzeentch, deus da magia, da mudança, daquilo que é misterioso. Slaanesh é a deusa do prazer, da obsessão, da exceção, da luxúria, daquilo, tudo aquilo que é... Toda luxúria do mundo vai pra Slaanesh, toda obsessão em ser perfeito, toda vaidade, tortura, prazer, de qualquer forma que seja, você vai alimentar Slaanesh. Seja gunando pra, sei lá, Kiriko do Overwatch ou pintando a Mona Lisa. Você vai estar dando energia pra Slaanesh de alguma forma. Cada um desses 3 deuses tem sua área dentro da Warp que eles vivem travando um jogo que eles chamam de The Great Game para poder saber quem é o mais poderoso de todos, ou seja, eles ficam caindo na porrada entre si. A Warp é normal, porém, quando você começa uma guerra que dura mais de milhões, centenas de milhares de anos entre deuses e raças e muita morte acontece, muita coisa acontece, bilhões de anos de uma guerra vão certamente fazer com que o ambiente que funciona à base de emoções, energia psíquica e almas realmente fique perigoso. A Warp não é mais um lugar onde você pode entrar de boa. Até porque quando você morre, sua alma vai pra Warp.
E muitas pessoas gostam de escolher um lado quando estão no inferno. E um desses lados é um desses lados com esses 3 deuses do caos. 1 milhão de anos de guerra certamente vai fazer com que Khorne, deus da matança, do sangue, fique mais poderoso. 1 milhão de anos de guerra certamente vai fazer com que Nano, deus da morte e da podridão, fique um pouquinho mais poderoso. E certamente 1 milhão de anos de guerra vai fazer com que Tzeentch, deus da magia, da malandragem, da enganação, fique mais poderoso. Então a Warp, esse oceano, não é mais seguro de entrar. Ô, maluco, você está aí, maluco? Maluco, você está aí? Psykers são humanos que nasceram com uma mutação que permite com que eles acessem a Warp e utilizem ela para canalizar poderes através da mente. Tipo, como se fossem Jedis utilizando a força. É como se um Psyker tivesse a possibilidade de transformar qualquer coisa que ele quiser na realidade, dependendo do quão bom e experiente ele seja um Psyker. Qualquer espécie inteligente no universo de Warhammer possui algum grau de habilidade ou poder psíquico. Os poderes psíquicos às vezes são chamados de feitiçaria quando são obtidos ou fortalecidos por meio de interação ou barganha com entidades da Warp. Psykers também são, por vezes, chamados de bruxos no Império da Humanidade, e entre os Aeldari, especialmente quando usam esses poderes de forma irresponsável, sem considerar os perigos que podem causar aos outros, ou quando utilizam a favor dos deuses do caos. Pessoas ignorantes no Império às vezes se referem a esses poderes como magia. Apesar de serem perigosos, alguns Psykers são recrutados pelo Império ou treinados e escravizados para servir de forma controlada. Alguns, como os astropatas, servem funções muito importantes para poder guiar naves através da Warp, quando eles viajam de um canto até o outro da galáxia. No Império, a maioria das pessoas é extremamente supersticiosa, quanto a esse tipo de coisa. Alguns são vistos como ameaças à segurança da humanidade, por isso são caçados, controlados ou sacrificados, mesmo que sejam úteis ao Império. Então, mesmo que tu seja muito foda, isso não garante essa sobrevivência no meio do bagulho, tá ligado? E isso não é de todo errado, até porque a maioria acaba sendo seduzida ou ficando louca por conta dos poderes oferecidos pela Warp ou até mesmo pelos deuses do caos, e acabam servindo aos mesmos. Eles usam seus dons para espalhar corrupção e heresia. E qualquer canto que eles passem, ou, sei lá, se algum planeta foi corrompido por algum tipo de culto caótico, provavelmente vai ter um Psyker lá no meio envolvido com isso. E a estabilidade mental deles é outra parada que, enfim, que nem eu falei, quando você fica muito tempo no mar, você fica louco. Só que os Psykers, alguns acabam dando um mergulho dentro do mar e já sai completamente destruído mentalmente. Então é outro motivo pro Império ser completamente desconfiado deles. E o principal de todos esses é que, como todo Psyker tem uma conexão direta com a Warp, o plano onde entidades demoníacas e deuses do caos habitam, isso significa que eles podem ser possuídos por demônios, ou podem, sem querer, abrir fendas para a Warp, que dependendo do tamanho da fenda pode vir até um príncipe demoníaco de lá de dentro, o que significa que não só um planeta, mas provavelmente todos os próximos àquele vai ser corrompido ou explodido para evitar que se corrompa para os outros próximos. E seus poderes simplesmente só podem sair do controle, explodindo o planeta ou, sei lá, fudendo tudo, ou explodindo a cabeça de todo mundo em volta, deixando você louco. Enfim, são bem mais pontos negativos do que positivos. Então, em resumo do resumo, eles são poderosos demais, instáveis e ligados a forças sobrenaturais caóticas. Se não forem controlados, podem causar catástrofes apocalípticas. E é por isso que o Império controla todos eles com uma rédea curta. E extremo cuidado é necessário pra, enfim, lidar com qualquer tipo de pessoa que tem esse tipo de mutação ou qualquer tipo de raça Xeno que tenha esse tipo de habilidade. Não sou um rei, não sou um deus, eu sou algo muito pior. Após a Era das Estrelas, a humanidade se espalhou por incontáveis mundos, mas caiu em desordem durante a Age of Strife,
ou Era dos Conflitos. Isolados, os mundos humanos entraram em regressão tecnológica, guerras intermináveis e foram devastados por mutantes e Xenos que atacavam e se aproveitaram da falta de comunicação da humanidade entre si. No meio desse caos, a Terra virou uma ruína do que já foi um dia. Tomada por senhores da guerra, tecnobarões de facções rivais que guerreavam entre si, à la Mad Max style, fez com que a tecnologia com que já tivemos o nosso pico tecnológico antes da revolução das inteligências artificiais ou inteligências abomináveis, como são chamadas, pelos leigos do Império, foi perdida. Mas quando a humanidade se contorcia à beira da extinção, uma força silenciosa se preparava. O Imperador da Humanidade, uma figura de poder incalculável, aguardava nas sombras, esperando para se revelar. E quando o tempo foi propício, ele se revelou não como um salvador piedoso, mas como um conquistador implacável. Com sua ciência perdida, seu conhecimento incalculável sobre diversas áreas que a conceito humana comum não teria 1% de chance de compreender aquilo que passa na cabeça dele, seus exércitos invencíveis e sua vontade indomável, ele iniciou a unificação da Terra, esmagando toda a resistência sob o peso inevitável de sua verdade. Imagine uma figura quase divina, mas que se recusa a aceitar esse título. O Imperador da Humanidade é o ser humano mais poderoso que já existiu. Ele não é um deus, mas é como se fosse um imortal, praticamente invulnerável, intelectualmente muito além da nossa compreensão e dotado de poderes psíquicos tão vastos que podem moldar a realidade a seu favor. Nós não sabemos nada sobre a origem do Imperador. Tudo que envolve ele é um mistério. Ele somente foi jogado aí como provavelmente o ser mais poderoso que já apareceu na história de tudo de Warhammer. Os deuses do caos temem ele. Ele é simplesmente um mistério embrulhado em enigmas, um ser que vai testar a capacidade de interpretação do leitor. Ele é um personagem que vai ser o maior teste de, para você realmente botar em prática suas habilidades de interpretação e realmente como entender alguém. Ele é um cubo mágico completamente indecifrável, que seus planos são tão mirabolantes que acabam cancelando um ao outro, um ser de intelecto infinito que não gosta de ser comparado a um deus, mesmo sendo uma figura angelical na visão de qualquer um que vê ele. O Imperador simplesmente é algo tão além da compreensão que ninguém sabe se, quando eles viram o Imperador, eles realmente viram a verdadeira forma dele. Todo mundo acredita que o Imperador se mostra de formas diferentes. Ele não era tão racista com alienígenas como o Império é hoje em dia, tanto que ele já se aliou diversas vezes aos Eldari e diversas raças que viam o Caos e a Warp como ameaça. Até porque o inimigo do meu inimigo é meu amigo, mesmo que temporariamente ou de forma conveniente. Segundo algumas lendas e teorias, ele foi criado pela união e sacrifício de diversos xamãs muito antigamente como uma arma. Esses xamãs eram basicamente psykers, sabe, pessoal? Enfim, só que um dialeto diferente, era outro jeito que chamavam. Xamãs que, ao preverem a ascensão do caos, decidiram unir suas almas numa só entidade para proteger a humanidade. E assim nasceu o Imperador, silencioso, observador, vivendo entre os homens e moldando a história, mas sempre em segredo, sempre guiando a espécie para o futuro de supremacia. Por milênios, ele permaneceu oculto, influenciando líderes e inspirando revelações, criando religiões e filosofias, sempre sem revelar quem era de verdade. E o seu objetivo? Preparar a humanidade para o maior teste que ela iria vir a enfrentar: sobreviver e dominar as estrelas. Eu gosto de imaginar que o Imperador gosta de ajustar diferentes aspectos da sua personalidade para se comunicar com quem ele quer na hora que ele quer. É por isso que em alguns casos ele se revela como um pai carinhoso e orgulhoso de seus filhos, ou um tirano implacável e indiferente. Mas todos esses lados são verdadeiros dentro dele. Ele é alguém que ama seus filhos ao mesmo tempo que ele os vê como arma. Então, após se revelar e começar a pôr em prática diretamente seu plano, primeiro ele unifica a Terra à força
e reúne sob seu comando as legiões Astartes, os precursores dos Space Marines, que vocês provavelmente conhecem, né? Soldados geneticamente modificados e quase sobre-humanos, criados com sua ciência e visão em inteligência e conhecimento vasto. Ele derruba os senhores da guerra e subjuga os mecânicos de Marte. Um clã de seres humanos isolados que foram para baixo da Terra e acabaram ouvindo sussurros de um pedaço de um deus celestial que fez com que eles avançassem dramaticamente muito rápido a sua tecnologia, cultuando um deus máquina que está presente naquilo que tudo é tecnológico, naquilo que tudo é tecnologia. Seu Samsung, ou sei lá, seu Moto G8 tem um espírito máquina ali que precisa ser cultuado. E os mecânicos são esses pirocas da cabeça que vão cultuar esse tipo de... Basicamente os mecânicos de Warhammer. Mas o Império da Terra não basta. O Imperador quer reunificar toda a espécie humana. Não somente seus planetas vizinhos, mas todos os planetas que um dia fora controlado pela raça humana. Assim começa a Grande Cruzada, uma campanha militar e civilizatória monumental para reconquistar os mundos que outrora já foram conquistados e controlados pela raça humana, destruir as ameaças alienígenas e reunificar a humanidade sobre uma só bandeira, um só governo, uma só visão, a dele. Sabendo que nem mesmo ele poderia liderar pessoalmente uma cruzada tão vasta, o Imperador cria os primarcas, super seres humanos. Imagina os primarcas como mini imperadores, cada um com sua personalidade, cada um representando aspectos diferentes do Imperador. Ao mesmo tempo que esses primarcas são experimentos e armas criadas pelo Imperador, ele os vê também como filhos, moldados com parte do seu próprio DNA e intelecto avançado e infinito. Mas após enganar os deuses do caos numa barganha para conseguir o poder de criar esses 18 primarcas, o caos interfere e meio que espalha todos os filhos do Imperador por cantos diferentes da galáxia, fazendo com que a Grande Cruzada não só vire uma campanha de unificação de toda a humanidade perante uma só verdade, mas também para encontrar seus filhos perdidos e espalhados pela galáxia. Um a um, o Imperador encontra seus filhos que foram separados dele. Alguns com planetas já conquistados em idades muito baixas, aos, sei lá, 13 ou 14 anos. Outros servindo como escravos em campos de gladiadores e batalhas. Mas cada um trazendo uma diferente primeira impressão ao Imperador e uma sensação diferente. Alguns trazendo orgulho imediato, outros trazendo admiração, outros trazendo desapontamento. Um a um ele os encontra, os salva ou simplesmente os coage e lhes entrega o comando de suas respectivas legiões Astartes, que ficaram conhecidas como Space Marines. Cada uma modelada a partir de traços genéticos de seus primarcas, suas sementes genéticas. Na visão do Imperador, a Grande Cruzada não é só militar. Ele quer abolir a superstição, destruir a influência corruptora da Warp sobre a humanidade e criar uma sociedade que não dependa dela para poder fazer viagens interestelares. Uma sociedade baseada na razão, na ciência e na supremacia humana. Por isso que ele institui o Império Secular, uma lei que proíbe religiões, condena cultos e misticismos, impõe o Império da Razão. O objetivo é libertar a humanidade das manipulações das forças do caos. E mesmo que, ironicamente, poucos compreendam o verdadeiro motivo da cruzada antirreligiosa, a Grande Cruzada avança, conquistando milhares de sistemas solares, mas nem tudo corre bem. Nesse ponto, o Imperador já tinha encontrado todos os seus filhos e muitos dos primarcas, apesar de sua lealdade inicial, começam a questionar ou até odiar o Imperador. Cada um com suas razões, seja por orgulho ferido, inveja, ressentimento ou simples influência do caos. Enquanto isso, o Imperador seguia confiante demais. Ele se retirou da frente da batalha para trabalhar em seu projeto final, o Webway Project, que seria um projeto para tirar a dependência humana na Warp para poder fazer viagens interestelares, protegendo a humanidade ainda mais da Warp e das influências demoníacas. Porém, esse afastamento é visto como o abandono por muitos de seus filhos. Never
wanted to unleash my legions. Together we banished the ignorance of old night. But you betrayed me. You betrayed us all. Mankind has only one chance to prosper. If you will not seize it, then I will! So let it be war. From the skies of terror to the galactic rim. And if I cannot save it from your failure, Father, then let the galaxy burn. Enfim, avançando um pouco, a cruzada tá indo muito bem. No entanto, Lorgar, um dos filhos do Imperador das legiões Wordbearers, tem espalhado a ideia de que o Imperador é um deus. E o Imperador não gosta, obviamente, nada disso. Então, o Imperador manda Guilliman, seu outro filho, primarca da legião dos Ultramarines, os Blue Boys da situação, destruírem Monarquia, que é equivalente a Jerusalém espacial para eles, um planeta que estava cultuando o Imperador como um deus. E eles serviram de exemplo para mostrar que, mesmo sendo filhos dele, esse comportamento não vai ser tolerado. Lorgar, durante essa crise de fé, vai ao olho do terror, uma espécie de fenda na realidade que leva diretamente ao Warp que o Imperador utilizou outrora para roubar poderes dos deuses do caos. Lá, ele descobre a existência dos deuses do caos e pensa: deuses são reais. Eu sabia! Mas peraí, então o nosso pai que vivia dizendo que deuses não existem toda hora estava mentindo para nós? Mesmo eu sabendo que ele era a coisa mais próxima de um deus e que ele mesmo podia não acreditar que era, mas ele provavelmente é assim. Eu preciso espalhar a verdade. Eu vou. E assim ele começa a preparar o terreno, plantar as sementes da heresia. Parte dessa preparação termina com seu irmão Horus, o primeiro filho e filho favorito do Imperador, sendo esfaqueado por uma adaga mágica no planeta Davin. Com sua legião Luna Wolves desesperada para poder curar seu primarca, seu pai, e nenhum tratamento médico estava funcionando para poder deter o veneno da adaga, Erebus dos Wordbearers, Erebus, aquele que é odiado por qualquer um, aquele que foi responsável por toda a merda que a humanidade enfrenta hoje em dia, um dos grandes filhos da puta que ajudaram a manipular toda a humanidade pra seguir o caminho merda que ela seguiu. Todos nós odiamos Erebus. Vai se fuder, Erebus. Enfim, Erebus sugere um ritual pra poder curar, só que era um ritual do caos. Horus, quando ele tava em coma após esse ritual, ele recebe visões de um futuro onde o Imperador reina como um deus e os primarcas foram descartados, jogados de lado, abandonados, assim como a primeira legião de Thunder Warriors. Além de ser mostrado alguns atos obscuros do Imperador e a barganha que ele fez com os deuses do caos antes de roubar o poder deles. E Horus se sente completamente traído e abandonado pelo seu pai, porque do nada ele some e essa insegurança de não se lembrar do futuramente ficava assolando ele. E essa brecha que os deuses do caos precisavam para poder começar a manipulação. Os deuses do caos então dizem que podem curar ele, só que Horus teria que servir a todos os deuses do caos. E ele aceita, porque nesse momento ele se sente completamente traído pelo Imperador. O Imperador podia ter evitado tantas traições se ele tivesse somente sentado e conversado com seus filhos, mas como um bom, péssimo pai, ele não fez. Agora Magnus o Vermelho tentou impedir o ritual, mas não conseguiu. Magnus, um dos filhos do Imperador, um dos favoritos do Imperador, inclusive, por se assemelhar mais com seu pai, por ser um Psyker muito poderoso e possível futuro candidato a sentar no trono dourado, tentou impedir o ritual, mas não conseguiu. Ele havia se projetado astralmente nas visões de Horus para tentar conversar com ele. Só que quando Horus virou para ele e falou que esses caras do caos aqui até que fazem um pouco de sentido, hein, mano? Ele meio que viu que não tinha muito o que fazer e tentou avisar o Imperador se projetando astralmente na sala do trono onde o Imperador tava. Só que nesse momento Magnus foi enganado por Tizente, que se disfarçou de voz, e enganou
enganou ele porque Magnus não estava conseguindo penetrar os campos de força. Ele chega à Terra e a encontra protegida por barreiras. E aceitando a ajuda de uma voz misteriosa do caos para atravessá-las, a quebra das barreiras causa muitas mortes. E também danifica o projeto da Webway, que o Imperador estava arduamente trabalhando. E também abriu um portal diretamente para Warp, onde demônios podem sair infinitamente de lá. E se o Imperador não estivesse mantendo sentado no trono dourado, ele não iria conseguir fechar o portal e manter o Astronomicon aceso. Nisso, Magnus foge de volta para o seu mundo natal, próspero, percebendo que estragou tudo e esperando a sua punição. A punição chega à forma de Leman Russ, mais um dos filhos do Imperador, primarca dos Space Wolves. Ele foi enviado pelo Imperador para poder pegar o Magnus e levar de volta à Terra para poder questionar ele diretamente. Mas Horus manipula Leman e faz com que essa ordem de pegar e levar vire uma ordem de matança, porque o Horus não pode deixar que fosse descoberto ainda. A traição não poderia ser descoberta ainda. Assim, Próspero é dizimada pelos Space Wolves e Russ e Magnus lutam. Russ vence, mas Magnus faz um acordo com Tzint para poder salvar seus filhos da sua legião de Space Marines. E assim eles são teletransportados para outro lugar. Enquanto isso, Horus se aproveitou para poder corromper mais dois de seus irmãos, Angron e Mortarion. Ambos odiavam o Imperador por motivos pessoais. Mortarion pelo Imperador ter roubado a kill dele, que ele mais queria desde criança, e Angron razoável. O cara foi um escravo desde sempre. Ele tem tubos implantados no cérebro que funcionam como bagulho que fazem ele sentir dor sempre que ele não tá sentindo raiva. Inclusive, seus filhos, sua legião de Space Marines tem isso também. Cada um fez isso pra poder honrar seu pai. Então vocês imaginam quão da hora deve ser essa legião. E Angron viu o Imperador, ao invés de ajudar e salvar seus amigos, únicos amigos naquele planeta maldito que ele foi forçado a viver e crescer, ele vai lá e mata todos pra provar que alguma coisa, não sei. E ele também tenta corromper Fulgrim, que foi corrompido por uma espada de Slanesh. Os quatro tentam purgar aqueles de seus filhos das legiões Astartes que não aceitaram a virada de casaca e quiseram se corromper pro caos. Assim começou o massacre de Ishvan III. Alguns leais ao Império chegaram à Terra para avisar, e uma força de retaliação é formada para destruir os quatro primarcas traidores. O problema é que metade da força de retaliação já havia se aliado secretamente a Horus, e o massacre do local de Dropsite acontece, resultando na morte do primarca Ferros Manos e a quase destruição das suas legiões de Space Marines, Iron Hand, Raven Guard e Salamanders, que estavam lá para poder defender e reforçar os Iron Hands naquele cerco que estava se formando em Terra. Agora a heresia está em pleno andamento e os traidores estão reunidos e os leais estão espalhados graças às maquinações de Horus. Ele fez cada coisa certinha para cada um estar no ponto que ele queria ou no local que ele precisava para poder ter tempo suficiente de fazer com que seus planos dados aos deuses do caos seguisse em frente. E nesse tempo inteiro, durante todos esses 10 ou 9 anos de guerra civil galáctica, Horus estava sendo bufado constantemente pelos deuses do caos e seu poder crescia exponencialmente durante todo esse tempo. Os Dark Angels estão no limite da galáxia, a legião comandada pelo seu primarca Lionel Johnson, o Leão, segundo filho do Imperador. E os White Cars, comandados pelo seu primarca Jagatai Khan, são atolados no sistema Shondax, e os Blood Angels, comandados pelo seu primarca Sanguíneos, estão isolados em sistema infestado de demônios. Os Ultramarines estão se reunindo, completamente alheios do que está acontecendo, e um pouco confusos quando os World Bearers aparecem e simplesmente os atacam. E Lorgar cria uma gigantesca tempestade da Warp, chamada de Ruinstorm, que interrompe a comunicação e o transporte pelo Warp. Os Space Wolves ainda estão machucados de lutar contra os Thousand Suns, do Magnus o Vermelho. E emboscados pela Alpha Legion, só restam Dorn e os Imperial Fishes para poder ajudar a Terra. Com a Ruinstorm em efeito, a galáxia que estava uma vez unificada
pela humanidade, mergulha em guerra civil. Robot e Guilliman ainda não sabe se a Terra ainda está de pé e decide se preparar para o pior, e decide criar o Imperium Secundus ao redor de Ultramar. Sanguinius e Lionel Johnson aparecem com suas legiões. Sanguinius lutou para poder fugir do sistema infestado de demônios e resistiu às ofertas que Chaos constantemente estava oferecendo para ele, para poder tentar curar a doença que sua legião sofre. E no caso, isso faz com que os Blood Angels tenham a necessidade constante de beber sangue, senão eles ficam malucos e suas memórias acabam ficando completamente bizonhas durante o tempo. Os dois primarcas se juntam ao Imperium Secundus porque eles também não sabem o que está acontecendo com Terra, mas eles acabam percebendo que Terra está bem e que o que estão fazendo é traição e decidem ir para a Terra ajudar Dawn e o Imperador. Eles param a Runestorm e decidem se dividir para garantir que Sanguíneo chegue à Terra. Com Guilliman e Lion pressionando os traidores para dividir as suas forças, Jagatai Khan e Leman Russ chegam à Terra e Fulgrim e Angron se tornam príncipes demoníacos do caos. Enquanto isso, Horus vai a Molech e entra em um portal secreto do Warp que o próprio Imperador usava e recebe um grande poder. Após sair lá de dentro, Horus está envelhecido e completamente abastecido com o poder do caos. Leman Russ decide que não quer esperar em Terra e sai para matar Horus com uma lança mágica. E o acerta, mas não mata, sendo severamente derrotado. Fugindo para Iarante, ele é resgatado por Corvus Corax, primarca da Raven Guard, que luta uma guerra guerrilheira desde que sobreviveu ao Drop Site Massacre, lá na Terra, onde seu irmão morreu. Ele tá muito puto porque um dos métodos para poder reabastecer o seu número de Astartes das suas legiões para poder criar mais foi sabotado e agora muitos deles estão mutantes. Aí acontece a Titan Death em Beta Garmon, onde, como dá pra imaginar, muitos titãs morrem. Muitos! Isso aqui é um titã, rapaziada. Imagina um monte deles mortos. Eles viram literalmente montanhas e vegetação geográfica no cenário. Essa foi a última tentativa dos lealistas para parar os traidores antes que eles chegassem à Terra e de enfraquecê-los ao máximo. O resultado foi que ambos os lados ficaram bastante machucados. A ferida de Horus causada por Leman Russ abriu e ele acabou basicamente virando um corpo vivo usado pelos deuses do caos. Os traidores então atacam Terra e então o cerco finalmente chega a Terra. O cerco dura vários dias. Sanguinius luta defendendo o portão da eternidade após ter uma luta absurda contra Angron, já transformado em um príncipe demoníaco e fortalecido pelo deus Khorne. Quem iria imaginar que Angron, o cara que fica puto a cada segundo, ia se aliar com o cara da raiva e da matança. Mas basicamente tudo isso termina com Sanguinius morrendo lutando contra Horus e o Imperador o enfrentando após Horus abaixar os escudos de sua nave capital e desafiar o Imperador para um x1. O Imperador nisso coloca Malcador, seu melhor amigo e companheiro desde sempre, para sentar no trono dourado, sendo assim se sacrificando para manter por pouco tempo o trono abastecido. O Imperador vai no embate cara a cara com Horus e ele acaba tendo a garganta cortada, ele perde um braço, uma perna, ele fica completamente fodido, porque o Horus estava muito bufado pelos 4 deuses do caos e basicamente já não era mais Horus, era uma caixa completamente bufada de poderes da Warp. Mas o Imperador no fim conseguiu destruir Horus e apagar psiquicamente sua alma da existência, como se ele nunca tivesse existido e impedindo a possibilidade dele respawnar. E também ficando completamente fudido, sendo pego por um de seus filhos e colocado no trono dourado, que foi rapidamente modificado para poder receber o Imperador no estado fudido e merda que ele ficou. Apenas uma casca daquele ser poderoso que já foi um dia fisicamente, por ir crescendo cada dia que passa na Warp. Seu espírito é mais poderoso a cada dia que passa durante esses 10.000 anos de doutrina religiosa em fazer com que todo ser humano que existe acreditasse que ele fosse um deus. Ele hoje em dia é com certeza uma das coisas mais absurdas que temos em questão de compreensão, existência e poder em Warhammer. E o foda é que, tipo, porra, maldito Magnus, cara, em literalmente qualquer
ponto da heresia, se ele tivesse se unido aos lealistas, a porra do Império, a gente teria ganho. Tudo isso teria sido salvo. Ah, mas aí você me pergunta, Caio, mas se o Imperador sempre foi tão foda assim, mesmo morto, por que ele só não revive? Primeiro, o Imperador não foi só ferido pelo Horus. Ele foi ferido por um Horus super carregado com energia do caos. E, enfim, obviamente interfere com os fatores de cura do Imperador em qualquer dia bom dele, assim. E segundo, o Trono Dourado, por si só, tá ocupado demais, estraçalhando e destruindo o Imperador de dentro por fora e arrancando, despedaçando ele à parte. Basicamente, o fator de cura dele não tá conseguindo manter a mesma velocidade que o corpo dele tá se deteriorando por conta do Trono Dourado. E, enfim, isso sim termina a heresia de Horus. 10 anos de Guerra Civil Galáctica que levou a humanidade à beira da extinção por mais de 10 mil anos. Onde nós sobrevivemos com resquícios do que tivemos um dia. Onde nunca vamos nos recuperar de algo que aconteceu e que podia ter sido evitado da forma mais simples, com uma conversa ou com simplesmente um cara mudando de lado no meio da guerra. Tudo isso foi calculado minuciosamente por Horus e pelos deuses do caos. E o Imperador, mesmo com sua visão ampliada e sua visão do futuro e diversas realidades que podem vir, não conseguiu prever que seu filho favorito e seu filho mais amado fosse o apunhalar pelas costas e deixar numa condição de quase morte por todo esse tempo. Isso é só o começo do decaimento. Ferramentas que utilizávamos como colheita ou para plantio agora são nossas maiores forças bélicas em batalhas contra Xenos e forças do caos. Titãs eram utilizados para defesas de mundos de agricultores, de pessoas normais, de civis. Tudo aquilo que tínhamos foi perdido durante a Age of Strife, durante a rebelião das IAs. A inteligência abominável levou o pico da humanidade, todo o futuro sci-fi perfeito e utópico que tivemos foi reduzido a nada em 10 anos de guerra civil e a poucos anos de rebelião das máquinas. Enfim. Isso foi... Enfim, esse é o final do vídeo. Eu pretendia fazer mais coisas, mas o bagulho ficou, como vocês viram, enorme. Eu nunca fiz um vídeo longo assim, eu acabei me perdendo nas edições e, enfim, acabou acontecendo alguns erros e ali, aqui, enfim, eu tô há uns bons 8 meses fazendo essa bomba aqui, bem mais se pá, porque eu não lembro quando eu parei de contar, mas eu espero que vocês tenham gostado de verdade do vídeo. Eu fiz, como eu falei, porque eu queria ter algo desse tipo no meu canal, eu queria ter algo que eu olhasse e pensasse, caralho, eu fiz isso, que da hora. Então, de verdade, muito obrigado pra quem se interessou e ficou ouvindo eu falando essas besteiras até o final do vídeo e... não sei, parece até bizarro realmente ter terminado essa bomba. E, tem vídeo vindo sobre cada facção e cada coisa específica daquela facção, lore, etc., que eu pretendo fazer e que provavelmente vai ser enorme também. Mas eu tô com outras ideias em mente, Gurren Lagann e algumas outras coisas aí que eu não quero falar agora porque eu não quero dar certeza de nada. Talvez dar com o seu zoom. Mas, de novo, obrigado pra todo mundo que se interessou. Obrigado e é isso.